Olá, meus amores, tudo bem? O tema da aula de hoje é razão trigonométrica no triângulo retângulo. Vocês lembram o que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, tá bom? Para achar os lados de um triângulo retângulo, você pode fazer o teorema de Pitágoras, tá? E quando não dá para fazer o teorema de Pitágoras, você pode fazer pela razão trigonométrica no triângulo retângulo, tá? Que é seno, cosseno e tangente, tá bom? A fórmula do seno de alfa é igual a cateto oposto a alfa. Alfa é um ângulo, tá? Cateto oposto a alfa sobre a hipotenusa. A fórmula do cosseno de alfa é igual a cateto adjacente a alfa sobre a hipotenusa. Tangente de alfa é igual a cateto oposto a alfa sobre cateto adjacente a alfa, ok? Aqui eu vou dar exemplos para vocês, para que vocês possam ir se familiarizando com isso. Aqui eu tenho esse triângulo retângulo. Sei que é um triângulo retângulo porque eu tenho um ângulo reto, tá bom? Alfa é esse ângulo aqui, tá? Não é o ângulo de 90 graus nesse caso, tá bom? Alfa. O que calcular o seno de alfa? O seno desse ângulo aqui. Cateto oposto a esse ângulo. O que é o cateto oposto? Cateto que está do lado oposto. Aqui é cateto, aqui é hipotenusa. O que é a hipotenusa? O lado oposto ao ângulo de 90 graus, tá? Então, cateto eu só posso ter oposto ou adjacente, tá bom? Para calcular o seno, é cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto ao ângulo alfa, que é esse aqui, é 3 sobre a hipotenusa, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, tá? Então, é 5. O seno de alfa é igual a 3/5. O seno desse ângulo aqui é igual a 3/5. Tá bom? Agora, cosseno de alfa. O que é o cosseno? Cateto adjacente a alfa. O que é ser adjacente? Adjacente é que ele está do lado de alfa. Ele está ali colado com alfa, tá? Esse é cateto adjacente a alfa, que é esse ângulo aqui, tá? Cateto oposto e aqui é a hipotenusa, tá bom? O lado que está do ladinho ali do ângulo alfa é o cateto adjacente. Então, é 4 sobre a hipotenusa é 5, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Lado oposto é 5, tá? Tangente. Cateto oposto que está na frente é o 3. Cateto adjacente, que está ao lado, é o 4. 3/4, ok? Difícil? Não é difícil. Cateto oposto ao ângulo que está se referindo. Ah, podia ser esse aqui? Podia. Aí o cateto oposto seria esse. Tá bom? Então, depende do ângulo a que você está se referindo. Preste atenção no ângulo, tá? Aqui eu tenho o exemplo B. Calcule o valor de x. Para calcular o valor de x, o que eu vou usar? Eu vou usar esse 60 graus aqui, tá bom? Posso usar o 90 graus? Posso também. Eu vou explicar para vocês, tá bom? Vamos fazer usando o ângulo de 60 graus, tá? No ângulo de 60 graus, eu tenho a hipotenusa e eu tenho o cateto adjacente, ou seja, o cateto que está colado. O cateto oposto a 60 eu não tenho, tá bom? Qual é a fórmula que eu tenho? Cateto adjacente e hipotenusa. Cola daqui. Cosseno de alfa. Esse alfa aqui tem uma medida. Esse alfa é 60 graus, tá? Então, ó, cosseno de 60 graus, que esse alfa agora tem um número, né? 60 graus é igual. Cateto adjacente. Quem é cateto adjacente? 13. Sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? X. Lá no livro de vocês, ou se vocês pesquisarem pela internet, nós temos uma tabela do seno, cosseno e tangente, tá? É só olhar lá. No livro de vocês está na página 132, tá bom?
Aí nós temos aí ângulo de 30, 45 e 60 graus, seno, cosseno e tangente. Você vai olhar lá, o cosseno de 60 graus. Quem é o cosseno de 60 graus? 1/2. Você vai botar aqui, porque você sabe, vai olhar lá na tabela, quem é o cosseno de 60 graus. É igual a 1/2. E aqui, ó, eu vou colocar o cosseno, né, que é cateto adjacente sobre a hipotenusa, em relação a esse triângulo aqui, tá? Então, ó, 13 sobre x. Opa, tenho uma razão igual a outra razão. Multiplico cruzado. Então, são proporcionais, né? X é igual a 2 vezes 13, 26. Então, o x é igual a 26. Você vai utilizar o que você tem, entendeu? Se você tem o cateto adjacente e o cateto oposto, você vai fazer tangente. Se você tem o cateto oposto e a hipotenusa, você vai fazer o seno. Se você tem o cateto adjacente e a hipotenusa, você vai fazer o cosseno, tá bom? Não é difícil, tá? É só praticar, tá bom? Beijinhos.